Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que vamos dar sequência aos estudos da nossa escola bíblica dominical. Chegamos na lição de número 3. Veja o nosso tema de hoje: o céu, o destino do cristão. Textuário: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor Jesus Cristo. Nesta imagem ilustrativa do céu, onde temos uma escada e um sol radiante, aqui simboliza tipologicamente o trono de Deus lá em cima, certo? E essa escada simboliza, na verdade, o monte. Então, o desenho seria biblicamente assim. Veja a cidade. Aqui é o monte Sião. Os anjos. Deus fez abaixo, no meio das águas, a terra e colocou nela o homem. Então o homem, desde os dias de Adão, veja a primeira promessa em Gênesis 3:15, quando Adão pecou, da semente da mulher. Então já havia uma promessa aqui no jardim do Éden, né? Jardim do Éden, que o homem iria para onde? Para a santa cidade Nova Jerusalém. Irmão, o plano já estava certo. Deus não se surpreende com nada neste mundo ou qualquer mundo que existe aí para cima. Ele é Deus. Então, quando os anjos se rebelaram e houve lá o Lúcifer, os demônios, e saíram de lá, Deus continuou com o seu plano original da Nova Jerusalém. Viu? Deus já tinha o plano da cidade da Nova Jerusalém. Por isso que Abraão, Moisés, todos que viviam antes de Cristo, já tinham a esperança de ir para o céu. Vocês sabiam disso? Veja lá a galeria dos heróis da fé. Eles desejavam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Quer dizer que aquilo que ele estava desfrutando em vida na terra era uma cópia de uma vida celestial. Então a promessa da vida celestial vai desde o justo Abel até a segunda vinda. A segunda vinda. E nós vamos explicar que nessa segunda vinda, o Senhor vai colocar o seu trono aqui na terra, aonde vai acontecer 1000 anos na terra de paz. Isto já com a cidade aqui, ó, que ela está descendo. Ela vai ficar aqui, juntamente com a igreja, sobre a terra, durante 1000 anos. Entendeu aí? Quer dizer que já havia um plano eterno de Deus para que a igreja, os crentes salvos em Jesus, habitassem na Nova Jerusalém. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor Jesus Cristo. A vinda de Jesus, nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo. É chamada de segunda vinda. Olha aí, segunda vinda. Nesta segunda vinda, é a mesma coisa que João, quando ele ouviu a voz do anjo, que disse, sobe para cá. Então ele subiu no monte e entrou dentro da cidade. E foi revelado o Apocalipse. E ele escreveu para nós. Então, quando João viu a cidade e descreveu a cidade
e nós temos nas nossas mãos o Apocalipse mostrando essa cidade. Então, João disse o seguinte: eu vi a cidade que descia de Deus. Então a cidade descia. Então há um caminho da cidade até chegar no seu lugar definitivo. Então a cidade foi projetada para descer do céu. Glória a Deus. Amém? Isso é muito maravilhoso. Quando a gente fala da cidade, nós estamos falando da esposa do Cordeiro. Nós estamos falando da igreja. A cidade também é chamada de esposa do Cordeiro, de uma forma tipológica, lá em Apocalipse. Ela vem como uma esposa. Ela está descendo como uma esposa. Glória a Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então só tem uma segunda vinda. E nessa segunda vinda vai acontecer o que? O arrebatamento da igreja durante o percurso dessa segunda vinda. Antes de ele chegar, literalmente, quando a Bíblia diz, e todo olho verá. Então a igreja será raptada 7 anos antes do todo olho verá, da sua vinda visível. Então, a igreja será arrebatada no percurso da segunda vinda. Já que a cidade está descendo, o Senhor Jesus Cristo está vindo com a cidade. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como a sua legítima esperança. Nós estamos falando aqui da verdade prática. A única esperança que nós temos que pregar é o céu. Veja no final, céus e terra vão ser a mesma grei, porque haverá novos céus e nova terra. Então aquilo que Adão poderia desfrutar na terra, o homem na segunda vinda vai desfrutar. Porque o Senhor vai colocar o seu reino aqui na terra. Veja que céus vai invadir a terra. A eternidade vai invadir o cosmos. Então, veja a nossa leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14, 20, 21, Apocalipse 21, 1 ao 4. E nós vamos comentar em uma outra ocasião, numa outra aula, tudo o que está escrito aqui. Na introdução fala o seguinte: o homem natural é impossível discernir as coisas espirituais. Então, quando se fala do homem natural, nós estamos mostrando que existe uma classificação de pessoas chamadas de naturais. Quer dizer que o homem que não conhece a Deus, ele é totalmente natural. Ele já nasce sem Deus. Ele é natural. Então, nesta forma, ele é impossível de discernir o espiritual. Porque ele só anda por vista. Ele não tem fé. Já o homem espiritual, ele tem fé, ele é nascido de novo. Então ele discerne tudo espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. O homem natural está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem espiritual está no versículo 15. O homem carnal está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Que diz que o homem carnal, embora este homem tenha aceitado a Jesus como seu Salvador, ele seja um crente, mas ele se deixa ser controlado pela carne. Isto é, a carne é uma barreira para ele entender a mensagem espiritual. Então ele não é muito de estudo bíblico, ele não é muito de estar na doutrina. Ele é muito domingueiro. Ele falta muitos cultos. Ele é carnal. Então esse carnal é muito parecido com um homem natural.
porque gosta Big Brother, gosta de fazenda. Então essas coisazinhas aí é do homem natural e do homem carnal. Já o homem espiritual, ele vai entender as coisas de Deus porque é a sua aptidão a aprender do Senhor e também da sua formosura no seu templo. Ok? Agora, observa-se, de acordo com Deus na eternidade, iniciando aqui a aula, criou os céus, criou a terra. Isso dentro da eternidade. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Então, dentro da eternidade, Deus já criou os céus e a terra. Depois é que vem o tempo cronológico. Deus vai criar o sol, a lua, as estrelas, enfim. Mas veja que já existia céus e terra, embora a terra fosse ainda informe e vazia. E ainda não houvesse nada por causa da falta do haja luz. Ok? Deus ainda ia fazer o firmamento. Gênesis capítulo 1, verso 6. Deus tinha que colocar sua mão dentro das águas e puxar e fazer uma expansão. Lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, veja lá, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz que as águas, nela estava a terra. E quando Deus disse, haja porção seca em Gênesis, a terra foi tirada do meio das águas. Então, no meio das águas, a terra ainda subsiste. Então, há uma bola de oxigênio que nós estamos dentro dela, respirando, aonde há os céus, que nós vemos físicos, que é chamado de céu das aves e céu estrelado, ou céu das estrelas. Então, no céu físico, veja o nome dos céus biblicamente. As aves do céu, é mencionado esse, veja lá em Mateus, em Lucas, que fala sobre as aves do céu, e também fala as estrelas do céu, quando Deus falou para Abraão. Então, há céus físico. Depois nós temos o céu, região celeste, ainda não o terceiro céu, mas o segundo céu. Este segundo céu é chamado de região domiciliar dos demônios. Aonde, veja lá, Efésios capítulo 6, versículo 1 em diante, nós vamos ver que a nossa luta é contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Então este é o segundo céu. O terceiro céu é o céu de Deus, é o céu da morada do Altíssimo, aonde ele colocou a sua cidade, onde os anjos trabalharam constantemente, ornamentando, colocando o trono de Deus e do Cordeiro. Glória a Jesus. Tudo isso, meus irmãos, havia um projeto na presciência de Deus. Paulo, ao falar desse tempo misterioso, veja lá em Efésios capítulo 1, veja capítulo 2 e 3, nós temos a dispensação do mistério. Depois nós temos a dispensação da graça. E por fim nós temos a dispensação da plenitude dos tempos. Na dispensação do mistério, veja que houve muitas coisas registradas na Bíblia. Houve a criação dos anjos e houve a criação da terra e dos homens. Ok? Até a vinda do Senhor Jesus Cristo em forma humana, que deu início a uma nova dispensação, que é chamada a dispensação da graça. Estamos esperando o Senhor voltar para nós entrarmos no céu e dará-se então início a uma última dispensação, chamada dispensação da plenitude dos tempos. Paulo ensina isto muito bem em Efésios capítulo 1 até o capítulo 3. Amém? Então veja a Bíblia como um manual do Criador que explica a criação. E a promessa de ir para o céu não é só do Novo Testamento. Viu? Essa promessa de ir para o céu é para todos os crentes do Antigo Testamento, indo até o último crente, quando o Senhor voltar.
Você entendeu aí? Então, essa promessa de Deus renovar a terra e também os céus que existe, esse das aves, das estrelas, das galáxias, diz a Bíblia que haverá novos céus e uma nova terra, porque a nova Jerusalém está descendo, vai tomar o lugar dessa região onde está o sol e as estrelas. É esta cidade aonde haverá o trono principal de Deus e governará sobre a terra durante o reino do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 22. Veja aí. Dentro do firmamento, Deus fez uma criação física. Veja a vegetação, animais, veja homem, os homens em geral. Então, toda a criação, com a entrada do pecado, passou a deteriorar-se. Isto é, a criação passou a gemer. Então, dentro dessa bola de oxigênio, nós podemos ver como que uma gestação, aonde os seres humanos dentro da gestação, porque se a criação geme, conforme diz Romanos 8 e 22, toda a criação geme com dores de parto. Então, haverá uma manifestação gloriosa dos filhos de Deus. É isso que está na Bíblia. Veja lá, Romanos 8 e 19. A criação aguarda a manifestação plena dos filhos de Deus. Se a criação geme com dores de parto até agora, isto quer dizer que os filhos de Deus estão nascendo. Quando que começa isso? Quando eles morrem. Porque o corpo ele volta para a sepultura, enquanto a alma vai encontrar com seu papaizinho. João 14, verso 1 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus foi preparar o lugar. E ele diz: voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Assim como o pai prepara um quarto para a chegada do seu filho na terra, Deus, o Pai Celestial, preparou a nossa morada, porque nós estamos chegando lá. Nós estamos entrando no nosso quarto, aonde o nosso Pai preparou a nossa morada. Glória a Deus. Jesus disse: eu vou preparar lugar. E veja, meus irmãos, todos aqueles que partiram no Senhor, a morte é preciosa à vista de Deus, porque as suas almas estão guardadas no paraíso celestial. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, que é o céu de Deus, e ele viu muitas coisas que chamou até de inefáveis, que não é lícito ao homem falar. E ele recebeu um espinho na carne, a ponto de não se vangloriar de tamanhas revelações. O que nós observamos é que Paulo, ele foi também ao paraíso. Quer dizer que é um lugar no mesmo céu de Deus. Nós temos na eternidade, veja, um tempo da eternidade. É até paradoxo falar sobre o tempo da eternidade. Já que se trata de uma eternidade, então não tem um tempo, né? Então, a Bíblia diz o seguinte: o era, o é e o será, o que há de ser. Então, para entendimento nosso na Terra, veja, o passado da eternidade, o presente da eternidade e o futuro da eternidade. Então, nós entendemos que o Senhor é o mesmo que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Então, todos nós estaremos na presença do eu sou, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Nós, quando partimos desta terra, o corpo jaz no sepulcro, enquanto a alma
Veja lá Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Os nossos espíritos, a nossa alma, vai estar na santa cidade chamada Nova Jerusalém. Amém? Então, aguardando a bendita esperança da redenção do nosso corpo. Porque nós voltaremos ao corpo que foi posto na sepultura. Isto é chamado de ressurreição dos mortos, a qual nós temos o selo do Espírito. Nós temos a garantia da ressurreição dos mortos. Isso significa que não tem reencarnação. Não existe um segundo corpo. Não, só tem um corpo e só tem uma alma. Deus vai fazer com que a mesma alma e o mesmo corpo seja ressuscitado. Amém? Então veja, o primeiro céu é o céu físico, o segundo céu, região celeste, terceiro céu, céu de Deus. Então Paulo fala muito bem sobre o terceiro céu e também fala que foi ao paraíso. Isto quer dizer que ele foi no terceiro céu, e também foi no paraíso. Ele foi no Será. Isto quer dizer que ele foi aonde estavam as almas, esperando a ressurreição do corpo. Aí Paulo diz: prossigo para o alvo. Não era que ele seria salvo, mas que ele entraria no céu como salvo. Então Paulo já era um salvo na terra, mas que ele prosseguia para o alvo. Quer dizer que a primeira premiação entrar no céu. Embora Paulo não quisesse ser despido, isto é, morrer, a alma indo e o corpo ficando, ele queria era ser arrebatado. A Bíblia diz que Paulo queria ser revestido, porque ele disse que estava vestido. Então, enquanto em vida, ele disse: a minha alma está no corpo, então eu estou vestido. Mas eu quero é ser revestido. Isso significa que a imortalidade viria para o que era mortal. E o que era mortal seria absorvido pela vida. E Paulo entraria no céu no seu dia se tivesse acontecido o chamado que hoje esperamos, o arrebatamento da igreja. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, diz que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos transformados. Mas por que primeiro os mortos e depois os vivos? Porque as almas estão nuas, isto é, sem o corpo. Elas precisam voltar, receber o corpo, ressuscitar e depois ser glorificado. Enquanto os vivos, eles não precisam ir e voltar. Ele já está vestido. Ele só precisa da glória no corpo, ser revestido. E juntamente com os ressuscitados, também glorificados, estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, Gênesis capítulo 2, versículo de número 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Começando a aula, vamos lá. E dali se dividia e se tornava em 4 cabeceiras. Nós estamos falando do céu. E o Senhor, ele fez na terra uma cópia do céu. Quando o Senhor fez um jardim, ele fez o jardim ilhado. Isso significa que o jardim, veja aí, estava no meio de 4 cabeceiras. Um rio que saía do Éden. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 cabeceiras. Veja, 4 cabeceiras, quadrada.
Apocalipse diz que a cidade é quadrada. Então o Senhor faz o jardim quadrado. O santíssimo lugar do homem feito era quadrado, porque lembrava a cidade original de Deus, a Nova Jerusalém. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, Deus também mandou fazer o santíssimo lugar, quadrado. As tendas particulares de culto, de oração dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Moisés, quadrado. Dentro do templo de Salomão, havia um lugar chamado oráculo, que era o mesmo santíssimo lugar, quadrado. Dentro do templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes, o templo lá do templo de Neemias, então também foi feito um santíssimo lugar quadrado. Haverá na terra o templo de Ezequiel, quadrado. E a igreja é chamado de crente quadrado, porque está entrando numa cidade quadrada. Foi o anjo que mediu. E veja na cidade, quadrada. Veja na cidade. Quatro lados. Cada lado, 3 portas. Olha aqui. Uma porta, 2 portas, 3 portas. Mais 3 portas, mais 3 portas, mais 3 portas. Então, 12 portas na cidade. Cada porta tem um anjo. Cada porta tem o nome da tribo de Israel. Cada porta é de pérola. E veja que na cidade também tem 3 fundamentos para cada lado. Então, os 12 apóstolos. É o que está escrito na Bíblia. Veja as portas de pérola. Veja também o fundamento de sardônicas, sárdio, crisópraso, jaspe, safira, calcedônia. Lembrando os 12 nomes dos apóstolos. Veja que a cidade tem 12 portas, ela é murada. Veja, medida com a cana de ouro pelo anjo. Esta é a cidade chamada Cidade de Deus, cidade do Deus vivo. Aonde Jesus, quando morre, ele abre um novo e vivo caminho para a entrada nas portas, que ela sobe, para entrar pelas portas. Veja o Salmo 24, a entrada do Senhor Jesus na cidade. Veja lá. Abre-se-vos as entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Então veja que a cidade está num alto monte. O Monte Sião original. Deus está nela. Os salmos falam da cidade. Os patriarcas que estão descritos nos heróis da fé, veja lá, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu e partiu para um lugar que havia de receber como herança. E saiu sem saber para onde ia. É mistério. Veja, versículo 9. Pela fé peregrinou Abraão na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Verso 10. Pois esperava a cidade que tem fundamentos. A mesma cidade, só tem uma no céu. É a mesma cidade dos crentes. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Então, estes que morreram antes de Jesus é chamado da igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Quando Jesus morre, o seu sangue salva todos os crentes do Antigo Testamento. Aqueles que estavam dentro do lugar chamado Seol, no lugar de esperança. Veja lá, Jó dizendo que estava nos ferrolhos do Seol. Então ele foi o primeiro a sair, ele estava lá na porta do Seol, no lugar chamado Seio de Abraão. Lucas 16 fala sobre este lugar, aonde havia o seio de Abraão, e do outro lado havia um lugar chamado lugar de tormentos.
e entre os dois lugares um abismo. Vejam o prêmio, versículo 16 do capítulo 11 de Hebreus. Mas agora eles aspiram por uma pátria melhor. Eles não receberam a terra, na terra. Eles receberam uma terra no céu, uma terra celestial. Eles aspiram por uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o Deus deles, e já lhes preparou uma cidade. Moisés também tinha a esperança de entrar no céu. Veja lá, Hebreus capítulo 11, versículo 26. Todos os heróis da fé estarão na cidade. Amém? Veja, 11, 26. Moisés tinha fixado seus olhos na recompensa. Ele foi muito sábio, trocar o restinho de anos que tinha na terra por uma recompensa celestial. Amém? Veja versículo 27. Pela fé abandonou o Egito sem temer a ira do rei, mas se sustentou como quem contempla o invisível. Abraão viu quando a cidade estava em construção. Veja que também Moisés viu, veja, como quem contempla o invisível. Deus mostrou. Veja que também Davi viu. Meus irmãos, devemos amar a Bíblia, porque ela é o único transporte que nos conduz às ruas de ouro da Nova Jerusalém. A Bíblia é o manual do fabricante. É ela que nos ensina o caminho para entrar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Então, haja luz. Então, Deus começou no firmamento a colocar, veja, estrelas no céu, homens na terra e uma promessa de vida eterna. O homem poderia desfrutar na terra se ele tivesse comido da árvore da vida. Mas agora a árvore da vida é Cristo. E o homem tem a solução, como Adão teve, de reverter essa parte que é mortal em imortal. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele glorificará o nosso corpo, tirando a parte da morte e colocando a parte da glória, da vida, da absolvição. Tirando o que é mortal e colocando a vida de Deus. Amém? Meus irmãos, é muita coisa para nós falarmos e nós vamos fazer uma nova aula, ok? Veja, nós vamos fazer uma nova aula. Anote aí, por favor, o nosso WhatsApp, ok? 85 é o DDD 991 28 12 60. 85 é o DDD 991 28 12 60. Nós vamos continuar esta aula no Zap, ok? Quer estudar, continuar estudando? Então peça aqui a nossa continuação desta aula de número 3. O céu é o lugar de todo cristão. Amém? Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.